um método que sintetiza a aplicação de tudo isso na leitura de um livro. Digamos que você queira ler algum livro, que, sei lá, você esteja interessado naquele momento. Como é que você faz para extrair desse livro um conhecimento? Eu já conversei com muitas pessoas sobre isso e muita gente tem a sensação de que, por exemplo, se for fazer um curso sobre ciência e comportamento humano, ela tem mais probabilidade de aprender sobre aquele conteúdo do que se ela ler um livro sobre aquilo. Ela se sente mais incapaz. Primeiro que ela vai poder perguntar para o professor, tem esse lado também. Mas é como se a própria exposição verbal fosse mais fácil de aprender. Ou como se ela não soubesse extrair daquilo muita coisa. E existe uma série de estratégias que você pode aplicar. Esse método é o método de leitura analítica do Mortimer Adler, daquele livro Como Ler Livros, já indiquei diversas vezes aqui nesse canal. Eu poderia chamá-lo também de método trifásico, se esse título não se parecesse tanto com o nome de uma tomada. Trifásico é um nome feio pra caramba. Mas, de qualquer maneira, são 3 fases. É um método de leitura de 3 fases. A primeira fase é mereológica, analítica, naquele sentido de você discernir o todo e as partes. Então, você vai ler um livro. A primeira pergunta que você se faz é como você classifica esse livro, né? De que tipo de livro ele é? Ele é um livro de psicologia? Ele é um livro de produtividade? Ele é um livro de autoajuda? Onde você classifica ele na ordem do conhecimento? Essa pergunta pode ser muito mais profunda, mas no primeiro momento você vai querer respondê-la só por uma classificação bibliotecária, quase. A segunda pergunta que você vai fazer é do que aquele livro trata como um todo. Por exemplo, muitas vezes você está lendo um livro, uma pessoa vira isso para você e pergunta do que esse livro fala? E muitas pessoas se enrolam na hora de responder essa pergunta. Ou então dão uma resposta, mas que sentem que não resumiu bem o que o livro realmente fala. É justamente esse tipo de pergunta que você quer responder de uma maneira sintética e ao mesmo tempo satisfatória. O que esse livro trata como um todo? Então, por exemplo, nesse momento eu estou lendo esse livro aqui, Armas de Hermes e Aço, do Jared Diamond. É um dos livros que eu estou lendo como parte de uma pesquisa que eu estou fazendo. E a pergunta que você pode me fazer é, bom, Carlos, o que esse livro aí trata então? E eu vou te responder, olha, esse livro ele faz uma investigação sobre por que certos povos chegam a um determinado grau de desenvolvimento em termos de complexidade social, estado de tecnologias, escrita, organização política e outros não. O que levou alguns povos a terem um desenvolvimento maior e outros não ao longo da história? Essa é a questão que ele se põe nesse livro. E ele responde isso dizendo que foram fatores ambientais. Tinham a ver com o local onde cada uma dessas civilizações surgiu. Bom, isso daí responde a pergunta do todo. A terceira etapa da primeira fase é justamente de falar sobre das partes. Como que ele construiu o livro em partes. E veja, é muito importante você identificar quais são as perguntas que o autor está querendo responder ao escrever aquele livro. E no caso do Jared Diamond, eu deixei isso claro aqui na minha exposição, com a investigação que ele está fazendo. Mas quando você vai falar de cada uma das partes, é interessante você resumir cada uma das partes do mesmo jeito que você resumiu o todo. E cada parte também tem a sua própria pergunta. Ah, sim, e uma coisa importante que eu não posso esquecer de falar. Como você vai ler para fazer esse primeiro mapeamento do todo das suas partes? O livro chega na sua mão, então você vai ler a capa, a contracapa, as orelhas do livro. Depois você vai ler o prefácio e a introdução, e o índice também. E você vê se você, com base nessas informações, você consegue responder essa pergunta. Do que esse livro fala? Se alguém te perguntasse, o que você conseguiria dizer? Escreva. E escreva de maneira sucinta. Né? Procure escrever algo de no máximo 5 linhas. Claro, você pode fazer um pouco menos, um pouco mais, mas você quer ficar naquela margem. Você não vai ler o livro inteiro para responder essa pergunta. Você vai gastar um tempo com isso. Porque depois você vai querer responder quais são as partes do livro. E você também vai querer falar de maneira sintética sobre cada uma dessas partes. Por causa desse livro, ele está dividido em 19 capítulos. Inclusive, eu sou meio obsessivo, então eu gosto de marcar, fazer o desenho aqui na lombada. Ele tem 19 capítulos, mas são 4 partes. Inclusive elas estão em preto ali, ó. Se você ver, ó. 1, 2, 3, 4. É exatamente, é leitura inspecional. Então, o livro tem 4 partes e os capítulos estão situados dentro dessas partes. Então, o que cada parte fala e o que cada capítulo fala? Então, eu li a introdução, li o índice, li um pedacinho de cada capítulo e fui escrevendo sobre o que cada parte falava. Então, por exemplo, ele começa a primeira parte falando sobre o desenvolvimento da espécie humana, né? Desde os tempos mais primitivos até o homem se configurar como um Homo sapiens, propriamente dito.
E depois ele fala sobre como o ambiente cria diferentes condicionamentos para o povo que mora numa determinada região. E depois ele fala o que acontece quando povos diferentes, com desenvolvimentos diferentes, se encontram e se chocam. Depois, essa é a primeira parte. Inclusive, no final dessa primeira parte, ele narra uma situação que é muito interessante, um acontecimento histórico do encontro dos espanhóis com os incas. E ele deixa evidente nesse encontro as diferenças no desenvolvimento dessas duas civilizações. Os incas não tinham cavalo, os incas não tinham anticorpos para os germes que os espanhóis estavam trazendo, os incas não tinham ferramentas de aço, embora eles tivessem ouro e também prata, se não me engano. E os incas também não tinham escrita. E todos esses fatores pesaram drasticamente a favor dos espanhóis, porque como os incas não criavam animais, eles não tinham os germes, os anticorpos para os germes que o contato com os animais propiciava. Então, quando os espanhóis chegaram, eles tinham esses germes, eles contaminaram todo mundo com varíola, dezenas de pessoas morreram. Eles tinham armas de aço, os incas não tinham, eles usavam tacapes de madeira. Os espanhóis tinham pólvora, mas estavam muito no início da tecnologia, mas mesmo assim aquilo era assustador. Os espanhóis tinham cavalo, os incas tinham. E a escrita teve um peso muito grande, porque quando Francisco Pizarro chegou na sede do Império Inca, ele executou uma estratégia militar que era uma réplica. Ele estava reproduzindo uma estratégia que já tinha sido aplicada por Hernán Cortés contra os maias mais ao norte, no México. Nos exércitos da Europa, existia uma tradição de consultar e aprender com os tratados militares que vinham desde a antiguidade, desde Alexandre o Grande. Então, é o tipo de coisa que os incas não tinham. E isso fez uma diferença muito grande. E eu quero te prevenir a não ter aquele pensamento de os europeus são maus e os incas eram bons e eram os coitados da situação. A gente vê esse tipo de dinâmica acontecendo em outros lugares do globo, em outros períodos históricos, é uma dinâmica que se repete. Por exemplo, quando os Maoris, uma tribo da Nova Zelândia, fica sabendo da existência de uma outra tribo chamada Moriores, numa ilha mais ao norte. Os Moriores eram caçadores-coletores, eram um povo pacífico. E quando os Maoris chegam, já os Maoris eram uma civilização complexa, com hierarquia, com agricultura, e eles tinham reis, guerreiros, chefes. E quando eles descobriram esse povo, eles foram lá e exterminaram um monte de gente e sequestraram todos os outros, escravizaram um monte de gente. É uma dinâmica que a gente vê na história. Ele não está entrando no mérito moral desses assuntos, o Giordano. Ele quer entender por quê que alguns povos chegam a ter escrita e embarcações transatlânticas e outros não. Na segunda parte do livro ele fala, a agricultura é o fundamento disso tudo, porque a agricultura é o que permite ter um excedente de alimentos, e o excedente de alimentos é o que faz com que possam surgir outras especializações, e aí daí surge a tecnologia para trabalhar o metal. É da agricultura e da criação de animais também que os seres humanos começam a conviver com animais de criação, como porco, galinha, bode, cavalo, e ficam expostos a germes animais e desenvolvem essa imunidade. Então você vê, é uma cadeia de causa e efeito, né? Uma coisa leva a outra. E todos esses fatores, como por exemplo o desenvolvimento da escrita, desenvolvimento de organizações políticas complexas, desenvolvimento da metalurgia, tudo isso é examinado na terceira parte do livro. Como na segunda parte, na terceira ele mostra essa inter-relação e o funcionamento, né, da agricultura e das tecnologias, da escrita, da organização complexa, ele mostra como isso aconteceu em cada um dos continentes do mundo na quarta parte do livro. Inclusive a quarta parte tem 5 capítulos, é um capítulo para cada continente. Bom, isso daí são as partes do livro, entende? Que eu falei agora de maneira muito resumida e de cabeça. E veja, caraca, sou inteligente pra caralho. Não, não sou. Na verdade é o seguinte, eu gastei 2 dias, 2 horas cada dia, lendo o prefácio, a introdução e pedaços dos capítulos e fui escrevendo e montando esse resumo por escrito no caderninho, percebe? E eu te sugiro que faça por escrito. Quando você escreve, você engaja centenas de terminações nervosas motoras. Isso faz o conhecimento, a informação que você está manejando ali no ato de escrever fique mais assimilada em você. Quanto mais centros nervosos você engaja, mais aquela informação fica em você. O nome do livro é Armas, Germes e Aço. É um livro fantástico, né? O que vem depois? Então você mapeou o todo e suas partes, você levantou as perguntas que ele está respondendo em cada parte. As perguntas seriam, capítulo da escrita, né? Como que a escrita adveio do desenvolvimento da agricultura, né? Como uma coisa propiciou a outra e o que mais que teve que acontecer, né? Não basta ter agricultura, outras coisas tiveram que acontecer.
E ele vai examinar isso aí. A segunda fase da leitura analítica é quando você vai entrar nas minúcias da lógica, né? Como ele construiu o argumento, como que ele provou o ponto dele. E essa segunda fase você também vai ter algumas etapas. Então, primeiro, você vai identificar as palavras-chave. Quais são os termos que ele está manejando ali? Que coisas, por exemplo, o capítulo sobre agricultura, na verdade, o nome do capítulo é Produção de Alimentos, que já é uma generalização. E aí, palavras-chave óbvias são agricultura e criação de animais. Mas tem outra, tem, por exemplo, taxa de natalidade, ele vai falar muito da taxa de natalidade, ele vai falar muito de divisão de trabalho. E, são termos que se repetem e você percebe que aquelas são as chaves na construção do argumento. Depois, a partir dessas palavras-chave, você identifica quais são as afirmações que ele vai fazendo e encadeando ao longo do livro. O encadeamento das afirmações ou das negações constrói um raciocínio, né? Você vê que ele chega, a partir de certas afirmações, ele chega em novas afirmações, né? E assim ele vai construindo um conhecimento. É muito interessante você mapear isso, você extrair o silogismo que está contido, e para fazer isso você vai ter que ter uma capacidade de síntese muito grande, porque senão você corre o risco de reproduzir por escrito tudo que o autor já está dizendo no livro. O Ricardo Magalhães perguntou, quando a gente consulta as anotações do caderno, como houve um grande engajamento neural no registro, é mais fácil identificar as informações? Não, é porque existe aí uma memória episódica que está associada àquele escrito. Então, sabe quando você escuta uma música e você se lembra da época em que você escutava aquela música? Bom, quem é muito novo não vai saber que isso existe, mas quem é velho sabe que, velho pelo menos 30 anos, sabe que quando você ouve uma música aos 30, uma música que você escutava aos 18, você sente aquela nostalgia, você meio que entra naquela época. Teve livros que eu já li, que eu lembro do momento em que onde eu estava, como eu estava, a iluminação do lugar onde eu estava quando eu li determinado livro, determinado trecho. Então, e veja, se eu pegar um outro livro de uma outra edição, eu não vou ter o mesmo resgate emocional, o mesmo resgate de memória ao ler aquele mesmo livro, aquela mesma edição. Então, quando você lê a anotação que você escreveu enquanto você estava lendo, você, de certa forma, conecta com essa memória episódica de quando você leu aquele livro, quando você escreveu aquilo. Faça a experiência. Pegue o seu resumo por escrito e transcreva no computador e tente estudar pela transcrição digitada. Você vai ver que não é a mesma coisa. Na segunda fase, quando você está fazendo a lógica, você pega os termos, você pega as afirmações e você pega o raciocínio e você vai analisar aí se ele respondeu às perguntas que ele levantou e que você mapeou na fase anterior. E é interessante pensar nessas fases como se elas fossem etapas de um processo quase que de desenho ou de cartografia. Pense numa casa. Você vai entrar na casa, você vai desenhar a planta dessa casa. Você vai representar também os móveis, os objetos que tem ali dentro. Então pensa, se você entrar na sala e você já começar a desenhar a sala e começar a desenhar os móveis que tem ali dentro, né, e depois você vai ter que entrar no quarto, é muito possível que o seu desenho fique distorcido, desengonçado. A estratégia mais interessante é você fazer um passeio pela casa e mapear todos os cômodos, fazer a planta da casa. Você pegar justamente o todo e as suas partes. Depois você vai voltar e fazer um mapeamento mais detalhado do que tem dentro de cada cômodo. E os desenhistas trabalham assim. E eu posso falar de carteirinha porque eu estudei numa escola de artes francesa. Eu aprendi um método clássico que é ensinado desde o século XIX nas academias francesas. E o método é justamente esse. Você olha para uma pessoa fazendo uma pose e você pega as proporções mais amplas. Depois você pega delimitações do espaço dos braços, da cabeça, do tronco, das pernas. E aos poucos você vai quebrando até você chegar nas curvas. Mas antes você tem que pegar essas grandes proporções, o todo e as suas partes. A ideia aqui é, você vai do todo e as partes até os elementos e as conexões lógicas. E todo o trajeto das ferramentas da inteligência é para te construir as capacidades de fazer isso bem. E tem a terceira etapa que eu falei, que é a etapa de crítica, de engajamento dialético com o conteúdo. Porque veja, nessas duas primeiras etapas, o que você fez? Você entendeu o livro. Você fez tudo o que tem que ser feito para que você entenda o que o autor está dizendo. Entenda realmente. Eu estava conversando com a minha irmã, que estudou geografia, e ela estava me falando que na faculdade as pessoas tinham um preconceito imenso com esse livro.
professores odiavam esse livro, Determinismo Ambiental. E veja, muitos desses estudantes tinham um posicionamento contra o livro sem nunca ter lido o livro. Eles compravam a opinião pronta do professor. E essa é a pior coisa que pode acontecer. E veja, eu tô lendo o livro, tô achando o livro fascinante, tá? Muito bem escrito também, isso ajuda. E muito bem planejado também, né? Assim, essa coisa do touro das partes, o autor tem que ter planejado o livro bem feito, né? Ele tem que ter montado um bom livro. E esse cara fez isso. Mas assim, eu tenho minhas próprias questões, assim, né? Por exemplo, eu levanto, e isso tem a ver com a terceira etapa da leitura, de que existem outros fatores, além do determinismo ambiental, que vão pesar no desenvolvimento das civilizações e das pessoas. Mas, veja, eu só começo a levantar esse tipo de questão depois que eu fiz um mapeamento completo do livro. E isso é uma regra até de etiqueta intelectual, né? Você não vai criticar o livro, você não vai levantar dúvidas, coisas, objeções, enquanto você não terminou de fazer a leitura dele. E quando você vai fazer a crítica, você também tem algumas regras, algumas questões que você vai passar. Então, por exemplo, você vai criticar o livro, você já leu e entendeu ele, tá? Estamos com isso estabelecido. Então, você vai perguntar, existe alguma coisa, algum aspecto da realidade, algum atributo, alguma causa que ele deixou de considerar e que seria relevante para a análise dele? Isso é uma crítica possível. A outra crítica possível é ele afirma alguma coisa que ele afirma como verdadeiro algo que não é verdadeiro, ou ele afirma como falso algo que não é falso, que existem evidências em contrário. Isso seria uma outra crítica, porque no caso de uma afirmação ou uma negação, que constitui a estrutura do raciocínio do cara, isso vai influenciar diretamente nas conclusões. Aqui é uma leitura minha, já é uma crítica em relação ao Mortimer Adler. Ele coloca essas etapas, a terceira etapa da leitura, como retórica. Mas depois que tudo que eu estudei a respeito de retórica e de outros tipos de discurso, isso não é retórica, isso é dialética. Exatamente como Aristóteles coloca no livro dos Tópicos. Então vou chamar essa terceira etapa de dialética, é um engajamento dialético com o livro. E a terceira questão que você pode levantar é que a construção do raciocínio do autor está errada. Quer dizer, ele tira conclusões indevidas a respeito de certas afirmações. Que seria mais ou menos, para dar um exemplo bem grosseiro, você conhece um homem que, sei lá, é mal educado e você fala que todos os homens são mal educados, porque você viu um homem que era mal educado. José é mal educado, José fez não sei o quê, José é mal educado, logo todos os homens são mal educados. Tenho dificuldade de identificar os argumentos do autor, a coisa fica abstrata na minha mente porque eu não consigo fixar as referências na leitura. Olha só, essa coisa de o argumento ficar abstrato, a gente trabalha muito bem isso no módulo de comparações, no curso de Ferramentas da Inteligência. Porque isso é quase que uma coisa epidêmica, assim, de não conseguir conectar a percepção e experiência com conceitos mais abstratos. Então isso é uma coisa que nesse módulo eu vou procurar tratar. E no módulo de raciocínio lógico, a gente vai justamente pegar alguns trechos de livros e eu vou te mostrar como encontrar o silogismo que tem lá dentro. Porque eu já fiz alguns cursos de lógica, né? Inclusive na universidade. E eu lembro que na faculdade a coisa ficou muito desconectada do estudo, sabe? Eu nunca fui ensinado por um professor na universidade a encontrar um silogismo dentro de um parágrafo, dentro de um livro, dentro de um autor. E isso vai ser uma coisa que eu vou trazer como exemplo, diversos exemplos no curso, e vou também mostrar como vocês podem chegar nisso. Meu jardim vertical perguntou se após ler por 2 horas você faz o resumo ou vai fazendo enquanto leio. Não, eu vou fazendo enquanto eu leio. Quer dizer, na verdade, eu já abordo o livro querendo responder uma pergunta. Eu já abordo o livro querendo responder do que esse livro está falando e quais são as suas partes. Que perguntas ele está respondendo. Já chego no livro quente para responder isso aí. Não fico lendo o livro passivamente, achando que, sabe, depois de ler o livro eu consegui fazer um discurso. Não, isso não existe. Você tem que estar ativo, você tem que estar diante do livro que nem um goleiro está diante da bola que está sendo chutada por um atacante, suado e, sabe, sedento para fazer um gol.